O certo e errado. Quando se trata de decidir o que é bom e o que é mal, milhões de pessoas, na verdade, sociedades, culturas inteiras, se baseiam naquilo que, segundo elas, Deus anunciou, declarou, ordenou, exigiu. No fim, a maior parte da população do mundo acredita que Deus é a autoridade determinante quando se trata da conduta humana apropriada e inapropriada. Na verdade, as leis cíveis de muitos países e jurisdições se fundamentam nessa visão. E se conceitos como certo e errado nem existirem na mente de Deus? E se não existir esse tipo de demarcação ou definição na realidade última? Isso faria diferença? Importaria? Sim. Se de repente nos dissessem que Deus não tem leis, a maioria das teologias tradicionais cairia num poço sem fundo. Se os padrões da conduta humana não devem ser baseados na exigência de nosso Criador, simplesmente pelo fato de que nosso Criador não fez qualquer exigência, então nossa espécie precisará encontrar uma nova justificativa para classificar determinados atos, escolhas ou decisões como certos e outros errados. Se descartarmos os valores que resultam da nossa compreensão das ordens ou dos desejos de Deus, surge a pergunta: qual deverá ser a regra de ouro para o comportamento da nossa espécie? Na realidade última, não existe certo e errado. Esses conceitos são conceitos humanos baseados em um enorme equívoco sobre aquilo que Deus quer e em uma total falta de compreensão em relação ao sentido e ao propósito da vida. A razão pela qual juízos sobre o certo e o errado não existem na mente de Deus é que os conceitos em si são baseados na condição ou na experiência de benefício e dano, que não existem na realidade última. Nada pode beneficiar aquilo que é a fonte de todos os benefícios. Imaginar que algo possa beneficiar Deus é igual a imaginar que 1 centavo beneficie um milionário. Nada pode prejudicar aquilo que é a fonte de tudo. Imaginar que algo possa prejudicar Deus é como imaginar que a história sobre um garoto que se machucou e depois se curou seja prejudicial ao autor dessa história. Deus não pode ser beneficiado nem prejudicado. A ideia de algo ser certo ou errado não existe na mente de Deus. Deus não pode ser beneficiado nem prejudicado. A ideia de algo ser certo ou errado não existe na mente de Deus. É bem possível que os seres humanos experimentem a ilusão de benefício ou dano durante a sua existência física na Terra, mas isso é apenas o resultado de sua noção sobre aquilo que está acontecendo. William Shakespeare expressou isso com outras palavras. Abre aspas. Não existem coisas boas ou más, mas o pensamento as transforma nisso. Fecha aspas. Noutras palavras, isso tudo é uma invenção nossa. Nós definimos, decidimos o que é bom e mal, certo e errado. Isso dependendo do nosso humor, da situação, do momento e do local. Em Peoria, no Illinois, a prostituição é errada. Em Amsterdã, nos Países Baixos, é considerada um negócio legítimo, licenciado, regulamentado pelo governo, uma fonte significativa de impostos. Em 1914, uma união fora do casamento era considerada errada. Em 2014, é considerada uma boa ideia antes de se aventurar no compromisso de longo prazo do casamento. Nós inventamos as coisas à medida que avançamos. E também mudamos de ideia conforme avançamos. Nos emaranhamos no pensamento de que, neste momento específico, o que é certo, o que é errado. Deus nada tem a ver com essas demarcações.
são inteiramente um produto dos conceitos humanos. Se Deus fosse definir o certo e o errado, essas definições permaneceriam constantes. A pergunta à humanidade não é então se Deus declara algo como certo ou errado, mas o que leva o ser humano a fazê-lo. Os seres humanos já decidiram que julgarão cada um de seus atos e cada uma de suas escolhas como certas ou erradas, com base na possibilidade de isso lhes ajudar a alcançar seus propósitos. Os seres humanos podem sancionar o assassinato intencional de uma pessoa pelo Estado, mesmo que esses mesmos seres humanos declarem ser errado matar alguém intencionalmente. Os seres humanos podem aplaudir a história de Robin Hood, que rouba dos ricos para dar aos pobres, mesmo que declarem que roubar é errado. Os seres humanos podem se convencer de que um encontro sexual com a esposa maltratada e ignorada de outro homem, em nome do amor, é romântico, compreensível, mesmo que a humanidade continue a declarar que o adultério é errado. Como vemos, nada nas interações humanas é considerado certo ou errado em termos absolutos. Esses juízos sempre são feitos dentro de determinados contextos. Essa é a verdade. Faríamos um grande serviço a nós mesmos se reconhecêssemos isso abertamente e então declarássemos firmemente que o nosso novo código de conduta humana deve se basear não na moral ou naquilo que arbitrariamente definimos como desejos, exigências de Deus, mas na verdade naquilo que funciona e naquilo que não funciona, em vista daquilo que estamos tentando fazer. Se você tivesse tentado ganhar a corrida das 500 milhas de Indianápolis, não seria errado dirigir a 280 km por hora. Se estivesse a caminho do supermercado em sua vizinhança, sem arriscar a vida de outros e a sua própria, creio que você não pisaria tanto no acelerador. Simplesmente não funcionaria em vista daquilo que você estaria tentando fazer. Na verdade, não tenho dúvidas de que existem sinalizações de tráfego em sua vizinhança que proíbem tal comportamento. No entanto, o reconhecimento aberto e a utilização de uma medida tão prática como padrão para a conduta humana se deparam com desafios e dificuldades. Eu repito, é necessário deixar bem claro que nós já usamos esse padrão. Na verdade, faz parte das nossas leis, mas simplesmente não reconhecemos isso. A dificuldade é que a humanidade teria então de admitir a si mesma que nosso padrão de conduta já existe por toda parte, não sendo, portanto, um padrão, pois nós, como coletividade, não sabemos o que estamos tentando fazer. Exemplo: não é considerado certo atirar primeiro e perguntar depois, a não ser que você chame de ataque preventivo o uso de armas de destruição em massa para se defender contra as armas de destruição em massa de outro país, que, como acabamos descobrindo, nem existiam. Todo esse conceito de certo moral e do errado moral será explorado nitidamente nos áudios a seguir. Fique ligado nisso. Por ora, saiba que nossos padrões de comportamento estão por toda parte porque a maioria dos membros da nossa espécie se encontra em completa confusão sobre quem somos, a nossa identidade verdadeira como seres conscientes e sobre por que estamos aqui, a razão verdadeira da vida, o propósito da experiência individual e coletiva. E isso se deve ao fato de a humanidade estar totalmente equivocada em relação à realidade, à função e ao propósito e à natureza de Deus. Ouça o áudio completo, capítulo 15 do livro Esta Mensagem de Deus é para você. Link na descrição.